Olá, sejam todos muito bem-vindos à série institucional Ex-Presidentes da ASP. Eu sou Marcos Bueno, um dos diretores de marketing. Hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Clóvis Silveira, que presidiu nossa associação no período de 2005 e 2009. Dr. Clóvis, engenheiro eletrônico pela Politécnica USP, cursou Física e Matemática, pós-graduado em Ciências Computacionais, mestrado em Administração de Empresas pela FGV, especialista e perito judicial em propriedade intelectual. Professor do curso de perícias em PI da ABAP e de perícias em PI e avaliação de intangíveis do curso de pós-graduação em Direito de PI na PUC-PR. Sócio-diretor da CS Interpretants, consultoria e serviços em propriedade intelectual. Coautor dos livros Propriedade Intelectual no Direito Empresarial, de 2009, e Propriedade Intelectual no Terceiro Milênio, 2013. Autor do livro Os Intangíveis na Propriedade Intelectual, Lei e Doutrinas Aplicadas. É membro do Conselho Nato da ASP e ainda membro da ABPI, da ABAP e do IBPI. Membro da Fédération Internationale de Conseil de Propriété Industrielle, FICP, árbitro do Centro de Solução de Disputas de Propriedade Intelectual da BPI, membro consultor da Câmara Especial de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Esta série tem como objetivo registrar os desafios, decisões e aprendizados das diferentes gestões da ASP, construindo um acervo de memória e também de lições de liderança para as novas gerações que atuam com propriedade intelectual. Agora nós temos aqui nosso querido doutor Clóvis. Seja muito bem-vindo, doutor Clóvis. E para darmos início, irei fazer algumas perguntas com a finalidade de compartilhar um pouco da experiência de quem já ocupou o cargo de presidente da ASP. O doutor foi presidente nas gestões de 2005 e 2009, não é isso? Marcos, foi um grande prazer estar aqui com você. É realmente uma satisfação, como já falamos antes, estarmos aqui com tempo para contar um pouco da história da ASP e da nossa atuação na presidência. Então, por favor, você estava formulando uma primeira pergunta, te interrompi. Isso, vamos lá. Então, a minha primeira pergunta, eu gostaria de pedir ao doutor, de forma breve, contar um pouco para nós como é que foi o caminho do doutor Clóvis chegar à presidência da ASP e como é que começou o seu envolvimento com a associação. Pois às vezes parece estranho que eu tenha me encaminhado para o mundo da propriedade intelectual e acabando sendo um dos presidentes da ASP, não é? Eu quero dizer para você, eu vou tentar ser rápido, porque o nosso tempo não é muito longo, mas, eu sou formado em engenharia pela Poli, e até o momento em que eu assumi, fui o único presidente que não era um advogado, que na verdade, um engenheiro, embora todos me tratem por doutor Clóvis. Eu sou filho do doutor Sebastião Silveira, que foi um dos fundadores da ASP, assim como foi o Tinoco, doutor Tinoco, assim como foi o professor doutor Newton Silveira, meu irmão, como você bem sabe, não é? Então, eu sou filho do Sebastião Silveira, e ele era um advogado, os meus irmãos mais velhos advogados, e todo mundo em volta de mim sempre foi advogado, inclusive você, o Tinoco, o Camelinho, todos os amigos, não é? Isso é muito bom. Mas eu estava na engenharia. Eu quero começar falando um minuto do Sebastião Silveira. Eu vou mostrar um documento. Eu me afastei aqui, não sei se... Eu quero mostrar para você o seguinte, ó, eu separei alguns documentos para que fiquem registrados e eu preciso saber se ele aparece bem para você. Consegue ler esse documento aqui? Consigo. Se o senhor mantiver assim, a gente consegue. Patentes e marcas, revista mensal de propriedade industrial. A data você não consegue ler. 1933. Puxa. E aqui estão os nomes de quem fazia essa revista: João da Gama Cerqueira e Sebastião Silveira. Então é isso. O Sebastião Silveira, meu pai,
ele fez a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e o primeiro trabalho que ele teve foi com o João da Gama Cerqueira, que só tinha um sócio, era o João da Gama Cerqueira e o Sebastião Silveira. E já naquela época, o meu pai, que era secretário era assistente, ele começou lá, né? Ele montava essa revista inteira e não existia o INPI, não existia nada. Meu pai coletava as informações todas de registros do Diário Oficial. Eu estou mostrando isso porque, então, isso é 33, e na nossa biblioteca existe um exemplar, o mesmo exemplar, que eu mandei encadernar e colocar à disposição da nossa entidade. Ok? Isso é o começo de tudo, porque o João da Gama Cerqueira é quem era diretor, é quem fazia, a revista se chamava Revista Mensal da Propriedade Industrial, e tinha partes de doutrina, e o resto era tudo andamento dos registros. Bom, eu vou já fechar isso, que já não me interessa, vou por aqui, e vou continuar. Então, então está no gene, né, da família essa coisa de propriedade industrial. Naquela ocasião, meu pai cuidava de propriedade industrial, não é? Então, eu me formei em engenharia em 67 na Poli, como você já sabe. Em 68, eu acabei de me formar, fui trabalhar na IBM. É por isso que eu trabalhei com software e com invenções também. Porque eu já contei para os nossos colegas do conselho, na IBM, quando eu estava lá em 68, já existia um papel na parede dizendo para aqueles que inventassem alguma coisa, descrevessem a sua invenção, isso ia para os Estados Unidos para ser analisado, e havia uma premiação no final do ano. Então, havia um estímulo ao inventor na IBM desde aquela época. Aí eu queria dizer para você que em 71, quer dizer, então, eu só entrei só entrei na ASP porque entrei no escritório que o João da Gama Cerqueira fundou, que meu pai conduziu. Depois o João da Gama Cerqueira se afastou, depois ele faleceu, ele foi trabalhar numa empresa que era, se não me engano, a Antártica, mas isso não interessa. Ele saiu, depois ele faleceu, ficou doente, ficou meu pai no escritório. Quando meu pai ficou com certa idade, ele passou para os filhos advogados, que eram o Newton e o Wilson, meus irmãos mais velhos. E eu só fui entrar nessa atividade com o Newton, isso foi em 1984. Então, aí eu entrei na Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas e fui ser diretor de patentes, a pedido do Newton, porque eu atuava em grandes empresas de engenharia de projetos, né? Muito bem. Então, em 84, eu entro na Cruzeiro, e aí começa, então, a sua resposta foi aí que eu me envolvi com a ASP, porque o Newton era o segundo presidente da ASP, depois do Tinoco, e nesta época eu estava lá com o Newton, eu era diretor financeiro, que você sabe que os advogados sempre esperam que os engenheiros façam contas e façam a área financeira um pouco melhor do que eles, não é isso? Então, os meus irmãos também pensavam assim. Então, eu era diretor financeiro da ASP, do escritório, além de cuidar das patentes. Isso naquela época. Muito bem, eu anotei aqui que o Newton organizou o primeiro, não sei se você sabe, o primeiro congresso internacional da ASP foi em Foz do Iguaçu. Eu estou dizendo isso respondendo a pergunta que você fez do meu envolvimento na área. Esse congresso foi organizado pelo Newton e eu era o diretor do Newton. E só tinha duas pessoas, era ele, eu e a secretária. A ASP não tinha sede. A sede era sempre no escritório do presidente. Então, foi no escritório do Tinoco, depois foi no escritório do Newton, né? Então, estávamos lá, eu e ele e uma secretária. Com isso, a gente fez os primeiros congressos internacionais, e para aqueles que vão assistir, eu faço questão de dizer que os congressos internacionais começaram na ASP, e não em outra associação.
A outra associação maior, que se intitula Nacional, os congressos dela se chamavam Seminário Nacional, por muitos e muitos e muitos anos. Então, a gente fez o primeiro congresso internacional em Foz do Iguaçu, por isso internacional, para juntar os latino-americanos, em especial argentinos, paraguaios, etc. O segundo congresso, que foi em 94, foi no Parlamento Latino-Americano. Eu também fui diretor financeiro deste congresso, não é? E organizador junto com o Newton. E o terceiro congresso, organizado também na gestão do Newton, e também eu como diretor financeiro, foi na Faculdade de Direito. Então, nessa ocasião, o Newton, em 95, no terceiro congresso, o Newton colocou a sede da ASP na Faculdade de Direito. Não sei se você sabe disso, talvez não, mas a história está contada aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Você conhece esse livro, não é? Ou não? Sim, sim, conheço. Então, esse livro conta a história da propriedade intelectual no mundo, no Brasil e em São Paulo, no estado de São Paulo. E na ASP. Então, ele é um top-down, assim, que vem do mundo até a ASP e conta a história da ASP. Acontece que esse livro foi feito na minha gestão. Ele foi feito para comemorar os 25 anos, que foi exatamente em 2005. 2006 foi essa edição. 2006 foram os 25 anos. Então, na verdade, nós não precisamos contar muito, falar muito a história, se os nossos conselheiros, esses não precisam, conhecem bem, mas se os nossos novos diretores, como é você um deles, e se todos os associados lessem isso, que tem muitos exemplares disponíveis na biblioteca, ainda tem, não é? Então, nesse volume, existe uma descrição detalhada de todos os congressos, até lá, né? Tudo com muito ilustrado, feito por pesquisa. A gente contratou uns pesquisadores e colocamos à disposição um enorme acervo, e eles construíram esse documento. Então, esse documento conta a história, né? Então, aí nós estamos, eu estou falando aqui, bom, eu não sei se você vai perguntar pela frente, eu já adianto um pouquinho. Então, a minha primeira gestão foi em 2005, não é? Como presidente, e, na verdade, quer dizer, os presidentes anteriores tinham sido ótimos profissionais, ótimos professores, advogados, etc. Tinoco, depois o Newton, depois Luiz Armando, depois o Junqueira, diversos, não sei exatamente quantos, 5, 6 ou 7. Eu entrei em 2005, e aí com uma cara diferente, ou com uma disposição diferente, não é? Então, e eu tinha o respaldo, vamos dizer, intelectual, digamos assim, da matéria, com o Newton, com o Tinoco e com todos eles, com quem eu convivi muitos anos, porque a diretoria da ASP se reunia informalmente e eu estava sempre nessas reuniões. Aliás, eu era a pessoa que fazia as conferências das retribuições do NPI, sabe? Eles passavam isso para mim. A gente fazia reuniões e ficava vendo se o NPI recalculou as suas taxas, as suas, que eles chamam de retribuições, né, de maneira adequada. A gente estudava isso, a parte financeira. Muito bem. Então, eu fiquei muito envolvido com as, mas muito demais mesmo. Então, em 2005, quando vai ser uma outra pergunta, mas eu já adianto. Na nossa gestão é que a gente fez muito que foi construído na ASP. A sede, que foi feita, é claro, com um comodato realizado pelo Tinoco, ele deve ter até comentado isso, mas isso foi feito na minha gestão. Quer dizer, quem tocou isso para frente foi a minha gestão. E essa gestão já tinha uma certa estrutura, né? Tinha o Roger, tinha o Luiz Felipe, tinha vários diretores, a gente montou, tinha relações industriais, tinha relações internacionais, muitas pessoas foram chamadas por mim para compor uma estrutura, porque eu também me formei em administração de empresas, né, em mestrado na FGV, e você deve ter visto isso lá no meu currículo. Então, eu tenho uma formação que começa na engenharia eletrônica, vai para física e matemática na Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras, depois vai para o mestrado em Administração de Empresas, o que era mais ou menos comum. Engenheiros se formam e depois vão fazer administração de empresas. Até hoje fazem isso, de certa forma, mas naquela época isso estava começando. E, Marcos, eu tenho também uma característica muito pessoal minha, é que eu sempre fui professor de onde eu saí. Então, eu saí da Poli, eu saí do Colégio Bandeirantes, fui professor de física do Colégio Bandeirantes. Eu saí da Poli, fui professor da Poli. Aí, na faculdade, na filosofia, eu fui professor de matemática e ciência da computação. E, finalmente, na FGV, eu fui professor também, depois de montar, junto com alguns colegas, o que se chama lá o Departamento de Métodos Quantitativos e Informática. Não tinha e-informática. E informática começou conosco, eu e mais uns 5 colegas da Poli que fizemos isso lá. Então, a gente tem uma formação mais ou menos abrangente, né, ampla, e com isso a gente pôde ir montando na ASP uma estrutura, né, que foi uma estrutura com que passou a ter, então, uma sede própria, passou a ter um auditório, passou a ter uma biblioteca, uma boa secretaria e também instalações para aulas e tudo mais. Você conhece toda essa parte? Eu não preciso, quer dizer, mas a gente está falando não é para você, é para todos, não é? Então, nós montamos essas coisas e todas elas tiveram um evento importante de reunião de todos os associados, não é? E comemorações. Então, foram sempre momentos de, como é que se diz, de juntar, de conciliar, de trazer para junto, não é? Porque hoje a gente está nessa de reuniões virtuais e tudo isso. Por isso, a gente, de vez em quando, a gente ainda acha muito importante uma reunião na sede e levar as pessoas para lá, não é? Mesmo que seja possível a gente fazer uma reunião virtual. Bom, então eu queria terminar essa primeira pergunta do meu envolvimento nessa linha. Nós fizemos congressos antes e depois da minha entrada na presidência, tive a colaboração de todos os. Aliás, o Camelier foi um presidente antes de mim, imediatamente antes de mim, não é? E ele fez muito também pela ASP, mas ainda não tínhamos uma sede, uma biblioteca e tudo isso. Aliás, os móveis do escritório do meu pai, eles ficaram na sede anterior, que era uma sede alugada, não havia espaço nem para abrir, eles ficaram amontoados num canto, e depois que a gente arrumou esse espaço, junto com o Tinoco, que muito gentilmente cedeu, através de um comodote, nós, então, conseguimos distribuir melhor tudo, né? Fizemos grandes eventos na ASP, estou me lembrando agora, inclusive, um muitíssimo importante, que foi uma audiência em que senador Eduardo Suplicy esteve presente. Você lembra disso? Esteve? Não? Não, essa eu não estive. Houve uma questão muito complexa relacionada a eventual alteração da lei de direito de autor, e por isso nós convocamos não, nós convidamos o senador Suplicy, eu e a Ivana, isso foi na gestão da Ivana, mas eu tinha contato com ele, eu o conhecia, e então nós o chamamos para lá para discutir uma questão, e todas as associações estavam lá, a BDI, a BDA, e foi uma coisa, encheu a sala e houve bastante discussão. E acabamos tendo sucesso no sentido de que a lei de direito de autor não foi alterada, no sentido de corrigir alguma coisa lá do artigo 8 da Lei 9.610, que diz que normas não têm direito de autor, né? Como você deve saber. Então, quem queria isso era a BNT, e queria isso por razões muito que não cabe aqui a gente discutir agora. Mas então tivemos eventos comemorativos dos 25 anos, aí já fora da minha gestão depois, eu queria mostrar para quem vai assistir isso, porque não é um livro que muitos conhecem,
Mas que é esse que está aqui. Você conhece? Sim, eu conheço esse. Tá. Mas, pois é, mas ele é tão detalhado. Esse aqui eu praticamente dirigi. Aham. Esse aqui. Teve a contribuição de todos os presidentes, conselheiros, todo mundo. Mas eu que administrei. E este aqui também, eu fui o coordenador junto com mais duas pessoas da nossa associação, que estão indicadas aqui dentro. Mas esse aqui nós fizemos um detalhamento muitíssimo grande de todos os eventos feitos. Fizemos uma linha do tempo, não é isso? Então, isso aqui tinha que ser visto por todo mundo, e não é. E fizemos um evento que pagou a conta desse livro, ainda deu bastante resultado, e finalmente, aos 35 anos, também esse não tenho nada a ver diretamente com ele, foi feito este documento, tem um artigo meu aqui dentro, mas o artigo que eu tenho aqui dentro é sobre a história da ASP. Não sei se você teve contato com ele. Eu Sim. chamo. Não, e o que é legal é você trazer isso, doutor, para essa nossa apresentação, leva conhecimento das pessoas que são sócias e que, de repente, não foram buscar, não sabem disso, e agora elas vão ter acesso a isso. Pois é, então, se aqueles que não conhecem olharem, em 2018 teve a comemoração de 35 anos, mas Sim. nessa comemoração e nessa edição, eu escrevi um artigo sobre a história da ASP. Eu chamei de Mnemosine na propriedade intelectual. O nome assim meio metido, sofisticado, só para chamar a atenção, mas é a memória da propriedade intelectual resumida num artigo. Não é? Então, eu diria que esses três documentos são essenciais para quem quer conhecer a ASP com maior profundidade em todos os seus aspectos. Muito bem. Perfeito, Então, perfeito. vamos em frente, Marcos. Vamos passar para a próxima pergunta. Toda gestão tem desafios. Uhum. Quais foram os principais obstáculos que o doutor enfrentou como presidente da ASP? Pois é. Então, na verdade, eu vou falar primeiro sobre as prioridades e urgências que nós. Vou ser bem sintético. As nossas prioridades naquela ocasião, a minha prioridade é que quando eu assumi, a ASP tinha um déficit, eu lembro até o valor, era R$ 80 mil. E quando nós saímos, tinha um resultado positivo. Então, a primeira prioridade minha era resolver a questão financeira, melhorar a gestão financeira. Nós fizemos isso. A segunda era termos uma sede própria. Foi resolvido, porque eram nos escritórios. A terceira, organização administrativa e funcional. Fazer um organograma, organizar a empresa. Quer dizer, não basta um estatuto, é preciso que as coisas sejam um pouco melhor definidas. Né? E estruturar melhor os serviços dos associados, porque a finalidade da associação é prestar serviços aos associados, não é? Então, nós definimos na nossa gestão, na verdade foi na nossa gestão, entender a ASP como um centro de estudos avançados. Essa é a nossa ideia, sempre foi. A ASP não é uma entidade para trocar cartão de visitas, não é? Tem outras associações por aí que são mais voltadas para uma atuação tipo networking, né? Essa não é a finalidade principal da ASP. A finalidade principal da ASP é prestar bons serviços aos associados, em especial congressos que trazem alguma contribuição efetiva, mas de forma concentrada. É por isso que a gente faz congressos numa única sala. Né? A gente não quer tamanho, dimensão, né? Não queremos 4.000 participantes. Né? A gente não é uma entidade norte-americana para fazer 20 salas em paralelo. Isso não funciona no nosso ponto de vista. Isso dispersa. É claro que tem outras finalidades que são atingidas, mas não a de ser um centro de estudos. Então, nós somos um centro de estudos avançados, essa foi a nossa ideia, e é isso que está escrito aqui dentro. É isso que está escrito aqui dentro. É ética, profissionalismo, cultura, né?
Imagina se esse é o objetivo de algumas outras entidades que nós conhecemos, que estão por aí também. Não é o objetivo principal. E é por isso, por essa linha, é que nós somos diferenciados. A nossa característica é essa. É o associado encontrar algo que ele acha que satisfaz a sua necessidade. Bom, você perguntou de desafios, eu diria, olha, pessoalmente, eu anotei aqui para mim, pessoalmente eu não enfrentei nenhum obstáculo, pelo contrário, né? Eu tive muita receptividade de todos os cantos. Isso é uma questão da gente se comunicar melhor, ou mesmo de não ser, talvez a gente possa pensar isso nesse instante, eu não sou um concorrente, né? Essa coisa de doutor ou advogado ou não advogado, quer dizer, eu não sou um concorrente dos advogados, não é? Pelo contrário, eu sou alguém que posso dar apoio, não é? Mas isso é um pensamento muito pessoal, muito restrito meu. O que eu estou querendo dizer é que eu fui muito bem recebido e e tive boa receptividade, inclusive dos escritórios que antigamente não tinham boas relações com a ASP, em especial grandes escritórios do Rio de Janeiro, como Daneman, Leonardo e por aí fora, com quem eu era muito bem relacionado e passaram a contribuir conosco, acho que a partir da minha gestão. A gente pegava, eu pegava o telefone, o meu diretor financeiro, que era o Luiz Felipe e o Roger, eles diziam, como você faz isso? Eu pegava o telefone, ligava para o CEO do Danem e dizia, oh, como vai? Tudo bem? Batia um papo com eles, olha, o Luiz Leonardo já entrou com 30 mil, aqui você não vai entrar? Então, então eu vou entrar com 40. Eu estou só fazendo um pouco de fantasia, mas é mais ou menos isso, não é? Então, nós conseguimos angariar simpatia, porque você sabe que a ASP, o início da ASP, acho que o Tinoco deve ter falado isso, meu pai falaria, o Newton também, começou como uma dissidência, digamos assim, não é? Quando a ASP foi fundada porque os paulistas não eram muito bem paparicados, vamos dizer assim, dentro da Associação Nacional, né? Isso teve muitos e muitos anos, Marcos, de dificuldades, de obstáculos, muitos anos. A gente já teve um presidente de uma outra associação que algum dia, há anos atrás, disse por que vocês não fecham a ASP? Né? Olha que maluquice. Quer dizer, era alguém do Rio Grande do Sul que disse isso. Pouco importa. Isso tudo está ultrapassado, resolvido. A ASP é uma associação muito bem resolvida hoje, né? Graças a todos os presidentes que passaram por lá, especialmente os anteriores, os primeiros, né? E aqueles que foram se sucedendo. E o que é importante, eu acho, é que o nosso associado compreenda o que é a ASP, né? Assimile bem, não é a mesma coisa. E não é como alguns personagens já tentaram dizer, uma vez ou outra, não, a ASP é uma entidade regional. Não, não é uma entidade regional. Pelo contrário, dizia o professor Newton, é uma entidade metropolitana. São Paulo é uma metrópole internacional, é isso. Né? Claro, eu falo de São Paulo, mas tem Campinas, tem São José, todo o estado de São Paulo é altamente muito desenvolvido em relação e, em particular, a cidade de São Paulo é uma metrópole das maiores do mundo e das mais importantes. Então, dizia o Newton, a ASP é uma associação metropolitana, como é a Associação de Nova York. Associação de Nova York, então é essa a ideia, entende? Por quê? Porque somos o mundo industrial, somos o mundo intelectual e por aí vai, né? Muito bem, não sei se eu respondi, deixa eu ver o que eu ia falar. Não enfrentei, então, problemas, obstáculos.
pelo contrário, receptividade. Mas desafios, isto sim. Então, não é para corrigir a pergunta, mas sim, o que nós enfrentamos foi a vontade de enfrentar e resolver desafios, né? Que foi o que a gente fez. Tá perfeito. Então eu vou partir para a próxima pergunta. E do ponto de vista de liderança, o que a experiência de presidir a ASP te ensinou, doutor? Pois é, ó, eu vou dizer uma coisa, tem um aspecto da minha vida que não é conhecido de todo mundo, mas eu posso dizer aqui para você e abrir. Eu, durante 20 anos, fui um velejador de oceano, ok? E eu aprendi, e para minha equipe do meu próprio escritório, eu sempre disse isso que eu vou dizer aqui para você agora. Quer dizer, você precisa liderar uma equipe como se lidera um veleiro de oceano de regata. Ou seja, trabalhar em equipe e entender, fazer cada um entender que ele integra uma equipe, não é? Cada um tem uma função diferente, né? Há um comando, esse comando é muito importante, não é? Mas cada um tem uma capacitação diferente e o resultado geral ele é obtido pela soma dos esforços numa mesma direção, né? Aquela ideia, acho que você sabe, eu não sei se você é um velejador, é ou não? Não. Não, não Não, mas sou. é assim, ó. Quando você tem corrida de automóveis, tem lá o C, né, esse, aquele, é um indivíduo, não é? É um indivíduo que atinge um resultado, ganha do outro, etc. Mas quando você tem um veleiro, você tem uma enorme de uma coisa, que é um grande veleiro, que tem ali dentro uma estrutura de pessoas. Em geral, tem no mínimo 8, pode ter 20 pessoas. Cada um tem uma função diferente, e quando essas regatas internacionais, os veleiros são todos idênticos, eles são todos iguais, ou da mesma classe. Então, o que faz um ganhar do outro? É o espírito de equipe. Essa é que é a diferença. Então, o diferencial, não é, o comandante é muito legal. Não, não é isso. É, não tem outra maneira de ver. É o resultado do trabalho de equipe. O veleiro que ganha é o veleiro que tem uma equipe melhor, mais bem treinada. Treinada pelo comandante, não é? Ou por quem o treinou. Então, o CEO é o comandante. E os 20, 30, 100 ou quantos forem aqueles que participam são a equipe. Eles têm que entender que eles não têm que maximizar aquilo que faz, aquilo que ele faz. Ele tem que aplicar os seus esforços para maximizar o resultado conjunto. E é por isso que um veleiro que puxa mais as velas, mais assim ou mais assado, o timoneiro mexe para cá, mexe para cá, o conjunto de tudo isso, como se fosse uma orquestra, exatamente como se fosse uma orquestra, né? Só que na orquestra, é como uma orquestra. O maestro, ele fica um ano treinando todo mundo, e aí sai aquela maravilha, e a gente pensa que ele não está fazendo nada, ele ficou um ano inteiro fazendo, não é? Ele ficou refinando, 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 e sai aquela coisa maravilhosa. É um trabalho de equipe. Uma orquestra faz um trabalho de equipe. Se um desafinar, atrapalha tudo, não é? Então, na nossa associação, o que eu aprendi é isso. E o que eu queria dizer para você é que quando eu fui eleito presidente, eu fui fazer o meu primeiro discurso, eu fiz um discurso exatamente nessa linha, e o presidente o dono, praticamente, né? Presidente da Daneman, né? O Peter Simpson, que também é um velejador, e eu o convidei, e tivemos uma coisa muitíssimo bonita lá no Bar Desar, que ainda existia aqui em São Paulo, muito bonito e tal. Ele ficou tão sensibilizado que ele lacrimejou quando eu li o meu discurso falando isso, porque ele vestiu, ele sabe exatamente o que eu estava dizendo, né? E ele ficou bastante emocionado com isso. Isso nos aproximou também, você vê, é uma coisa que nos aproximou, né? Não tem nada a ver com propriedade intelectual, tem a ver com a administração de uma associação, na verdade, não é nem da empresa, da associação. Então, e foi isso que eu
não aprendi, mas confirmei, porque isso funcionou e funcionou muito bem. Agora, quando você tem pessoas, veja, você é um dos diretores, tem presidente, tem diretor isso, diretor aquilo, tem bastante gente. E nessa gestão, então, a Soraya tentou ainda aumentar essa difusão de pessoas chaves, não é? Então, veja, todas essas pessoas têm que ver a ASP com com a mesma ideia, tem que conhecer o objetivo, tem que saber para onde a gente vai, né? Ah, está entrando um monte de gente nessa embarcação, mas todos têm que ir para lá, né? É isso. Não vou me estender muito, acho que a ideia deve ter sido bem assimilada, ou será por quem está nos escutando, não é? Não, Ok. achei perfeita. Adorei a analogia aí para explicar. Neste artigo que está aqui, que eu coloquei, e também em outros, esse próprio discurso está reproduzido, porque eu fiz questão de fazer, não para ficar tentando, vamos dizer, impor aquilo que eu penso, a minha personalidade, não é nada disso. Eu tenho revistas comigo que eu sempre usei, há 30 anos eu uso. Quando a Patrícia entrou para trabalhar comigo, há 25 anos atrás, se não me engano, foi a primeira coisa que ela foi submetida a entender isso que eu estou falando. E ver uma revista, eu tenho uma revista de vela que se chama L'Esprit d'Équipe. E L'Esprit d'Équipe é o nome também de um grande veleiro. E esse grande veleiro ele é utilizado para treinar os executivos em campo quer dizer, no mar, quer dizer, com riscos reais, né? Não é de brincadeira. Você, se fizer uma besteira, você pode comprometer todo mundo, comprometer o próprio barco, etc. Então, em alto mar, você realmente tem que tomar decisões rápidas e você tem que saber ajustar as coisas rapidamente também, não é? E ter uma equipe respondendo adequadamente a tudo isso. Não é um corpo de bombeiros, mas porque a gente tem um alvo, né? Tem uma direção, tem um rumo. Você pode sair do rumo algumas vezes, mas você tem que voltar para ele. Ok. Tá perfeito. Vamos lá. Se você pudesse deixar um conselho para quem atua ou virá atuar na presidência da ASP, qual conselho o doutor Clóvis deixaria para esta pessoa? Eu tenho três conselhos, não um. Primeiro é conhecer bem a missão da ASP, que estamos fazendo aqui, né? Quem somos, para onde vamos, o que somos, né? Não somos qualquer associação. Segundo, conhecer bem o papel, o seu papel de diretor financeiro, diretor isso, diretor aquilo, tem tantos diretores, o seu papel no colegiado ou na comissão em que você está. Eu estou dizendo isso, é muitíssimo importante, porque eu devo ter coordenado muitos congressos que a gente fez, e sempre que a gente coordenou um congresso, a gente montou uma comissão. Então, vê, tem a presidente da associação, tem a diretoria, depois tem uma estrutura paralela, tem um presidente de uma comissão científica, não é? Que reúne um monte de pessoas interessadas, não é? E também você tem prazo curto, você tem que definir de que maneira você vai enfrentar esta coisa para chegar lá, você precisa dar resultado, é complexo, não é simples, não é? Monta-se duas comissões, e qual é o problema? Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso saber como se trabalha em equipe fazendo brainstorming, né? Porque muitas vezes, frequentemente surgem pessoas que não deixam, por exemplo, os outros falarem. A ideia é minha, acabou, é isso que tem que ser feito, não é? E quando você tem que, não é consenso. Brainstorming não é consenso e também não é aceitar a voz mais forte, ou mais intelectual, ou mais isso, ou mais aquilo. Você precisa resolver em grupo. É mais ou menos como as empresas
as empresas de publicidade e que trabalham com criatividade, com criação, trabalham, não é? Você tem que achar o caminho. Como é que faz isso? Tem um grupo de pessoas, cada um dá um palpite, sem, sem enfrentar, livre, né? Sem preconceitos. Essa é que é a questão. Cada um tem que jogar fora os preconceitos e dizer o que está pensando. E aguentar depois a opinião dos outros em cima da sua. E o resultado disso acaba gerando uma um título de um congresso, um conjunto de painéis. É assim que a gente vem trabalhando, viu, Márcio? Há uns 30 anos, e de forma muito, muito produtiva. Mas, às vezes, as pessoas não estão bem treinadas para isso, né? Bom, pena, mas acabam aprendendo. Mas é assim. Então, conhecer bem o papel no colegiado. Eu estou dizendo isso porque nós já tivemos problemas na nossa administração com pessoas que são, assim, como diria a nossa ministra lá do Supremo, pequenos tiranos, não é isso? A expressão que não pode. Então, a gente tem que abrir mão de um monte de coisas, que são de formação pessoal e tudo isso, e trabalhar de forma muito equilibrada, né, para chegar num caminho, numa solução que seja aprovada, e nem todos vão ficar satisfeitos, não é? Claro, mas prevalece uma solução. Quando você está numa associação, é preciso que as pessoas que se dispuseram a trabalhar, trabalhem de fato, porque também acontece de você ter uma associação que as pessoas dizem, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, depois que tem títulos e nomes, desaparecem um pouco do mapa e não contribuem como a gente esperava. Então, a liderança é que cuida disso, né? Precisa ficar em cima, precisa cobrar, isso é uma questão que isso não acontece naturalmente, né? Nem num barco, nem numa orquestra, nem em lugar nenhum. Então, a liderança é importante. E acaba treinando, as pessoas acabam se treinando. Ok. Então, é isso. E a terceira a terceira eu já falei, é saber trabalhar em equipe. É o que significa trabalhar em equipe, né? Eu frequento a Sala São Paulo há muitos anos. Eu e a Patrícia compramos para o ano todo. A gente vai sempre um sábado, blá, blá, estamos lá. Bom, a gente vê a orquestra e vê o que acontece lá, não é? Às vezes você vê um fulano que tem uma harpa, uma moça que tem uma harpa, e ela, em uma hora e meia, tocou um pouquinho, né? O outro tambor lá. E o cara, então, do prato, né? Às vezes a gente pode até ficar com pena dele, mas no conjunto, aquilo dá um resultado formidável, não é isso? Então é isso. Então a contribuição de cada um pode ser a mais importante, um primeiro violino, um pianista, isso, aquilo, ou pode ser menor. Mas todas são essenciais, todas são importantes e necessárias, senão não dá o resultado, não é? É isso. Então, esse é o conselho. Verdade, isso é uma verdade. E aí me faz lembrar de que, na grande maioria das vezes, a soma das partes acaba sendo maior do que o Isso, todo, não isso. é? É E o uma efeito. última pergunta, doutor Clóvis. Pois não. Gostaria de deixar alguma mensagem final para os associados e para quem acompanha a ASP hoje? Pois é, duas coisas. Também para a gente. Então, já estamos um pouco passados do tempo, não é? Eu vou dizer rapidamente: olha, eu coloquei uma frase aqui para não esquecer. Vou dizer: exercer comando com confiança, resiliência, você precisa ser adaptável, né? Você tem que saber o rumo, certo? Você tem que ter ajustes no tempo certo e você precisa superar suas dificuldades, mas saindo às vezes da linha, mas nunca perder de ponto de vista o seu caminho final, o seu destino. Agora, a mensagem final que você me pergunta é tão simples, associado, não deixe de ler.
tira um tempo, desliga o celular de vez em quando, uma meia hora, e vá ler esses 3 documentos que eu mostrei. É absolutamente essencial para todos, especialmente porque seria muito bom para os associados, que às vezes não sabem muito bem ainda o que estão fazendo ali. Você tem que assistir uma palestra, você tem que entender o que é ASP. Então, não deixe de ler com muita atenção os livros de 25 anos, 30 anos e 35, né? E olha, a gente até podia fazer mais, porque já passou do tempo, né? Eles são a história da propriedade intelectual no mundo, no país e no estado de São Paulo. E conta a história da ASP, com Tá todos os seus. perfeito. É Tá isso, perfeito. então, Marcos. Eu Muito obrigado, viu? estou muito Ó, doutor, feliz. eu adorei a nossa entrevista, eu gostei demais, gostei da história que o senhor trouxe. Parte dela eu conhecia, parte dela eu não conhecia. Eu tenho absoluta certeza que os associados que tiverem acesso a esse conteúdo vão gostar mesmo, porque foi É, bem é, legal. E eu aproveito, então, em nome da ASP, agradeço pela sua participação, pelas histórias e pelas lições compartilhadas neste nosso episódio, que é uma série institucional que fala um pouco, traz um pouco do conhecimento dos ex-presidentes. Meu muito obrigado. eu que agradeço, Marcos. Foi uma grande satisfação ter ter tido essa entrevista coordenada por você. Muito obrigado. Bem, chegamos ao fim deste episódio. E se você está assistindo e gostou dessa conversa, inscreva-se no canal ASP no YouTube e acompanhe nossas redes sociais, @asp.org.br no Instagram, além do nosso LinkedIn e Facebook. Não perca os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com colegas que se interessam por propriedade intelectual e pela nossa associação. Nos vemos no próximo episódio desta série institucional Ex-Presidentes da ASP.